Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante e o nosso convidado no programa de hoje é Oswaldo Cardoso, diretor-presidente da Manaus Cult, a quem eu agradeço a presença. Oswaldo, mais uma vez, seja bem-vindo ao Band Entrevista, agora em novo estúdio, né? Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade de falar do trabalho da Prefeitura de Manaus, do que a gente tem planejado para o turismo, para a cultura, aliançado com os eventos para a nossa cidade, para colocar Manaus no circuito dos grandes eventos da América do Sul. Quando a primeira vez que o diretor-presidente da Manaus Cult esteve aqui, a gente falava muito sobre a preparação do Sou Manaus. A gente vai prestar contas ainda desse evento que foi sucesso de público, como vem numa crescente, né? Mas a gente está nesse mês de novembro, apesar da vazante, tem uma expectativa de geração de emprego, de geração de renda com a temporada de cruzeiros, e a Manaus Cult tem, dentro das suas atribuições, cuidar também do turismo, né? Muito boa noite. Boa noite. Exatamente, a gente está muito otimista com a temporada de cruzeiro, apesar dessa vazante histórica que nós passamos, né? Muita gente viu ameaça com relação à temporada de cruzeiro, mas a gente sempre foi muito otimista com tudo que estava acontecendo e graças a Deus deu certo. Nós vamos receber aí 17 cruzeiros, o que vai gerar para a economia da nossa cidade 140 milhões de reais. Para você ver a importância que tem o turismo na cidade de Manaus. E tudo isso passa por toda uma estratégia, um planejamento feito pela Prefeitura de Manaus para atrair mais e mais turistas para a nossa cidade, acreditando sempre que o turismo será, sim, uma das molas propulsoras econômicas da nossa cidade, não só a Zona Franca de Manaus. Para quem não entende a relevância, por exemplo, desses turistas que vêm aqui, quanto que eles deixam em dólares aqui para circulação para a nossa cidade? Olha, a gente tem uma peculiaridade muito interessante nos cruzeiros que vêm a Manaus. Primeiro, é a idade do turista. Geralmente são turistas com idade mais avançadas, né? Ticket gasto muito alto, mas a gente tem um déficit com relação ao porto. A gente não está conseguindo ainda atracar os cruzeiros no porto, então eles ficam fundeados e o barco vai e traz. Isso aí faz facilmente a gente perder aí 70% do que a gente ia ganhar. Porque o turista não desce, não roda no centro, não vai nos restaurantes. Então, é um grupo pequeno de turistas que vem e faz aquele passeio pelo centro, vai na aldeia indígena. Isso é algo também que é muito procurado. Mas, para você ter ideia, a gente está falando aí, no mínimo, 150 dólares por pessoa. Que no montante como um todo, isso gera para a gente 140 milhões de reais em 17 cruzeiros. E algo interessante, o último cruzeiro que chegou aqui, ele chegou 2 da tarde e ia embora 10 da manhã do dia seguinte. Ele deixou quase 8 milhões de reais nesse pequeno espaço de tempo. A gente fala de abastecimento, a gente fala de passeio, a gente fala de tudo isso. Então, em menos de 24 horas, todo esse valor deixado na economia da nossa cidade, gerando emprego, gerando renda e mostrando para todo mundo que o turismo, sim, é uma ótima opção, que a Prefeitura de Manaus, no planejamento do prefeito Davi Almeida, tem trabalhado muito em ser mais uma mola econômica para a nossa cidade. Tem uma coisa que eu não sabia, até uma curiosidade, e se pode me confirmar isso ou não, mas que esses turistas, alguns, nem todos chegam e retornam no navio, né? Os que chegam, aí depois vão para o aeroporto e retornam, né, de avião, e outros chegam de avião e embarcam aqui. Exatamente, troca de passageiros é o que eles chamam disso. Na semana retrasada, 3 semanas atrás, eu estive com o ministro do Turismo tentando trabalhar um mecanismo de stopover. O que é esse stopover? É essa parada que faz em Manaus, trabalhar com as empresas aéreas, com as vendedoras de pacotes de turismo, para que essas pessoas passem de 2 a 3 dias em Manaus, sim, com um preço diferenciado. Em vez de você só parar em Manaus, ficar algumas horas e ir embora, se você fizer uma viagem a Manaus e você fizer um stopover de 2, 3 dias, você tem uma redução no seu pacote. Então, tudo isso é política pública, tudo isso é política em si, né? Esse relacionamento que a gente tem
institucionalmente com o governo federal, tem ajudado muito em abrir os horizontes de Manaus e, de fato, colocar Manaus no circuito de turismo mundial. Fomos escolhidos, mês passado, como um dos 10 melhores lugares para se viajar em 2024. Então, assim, quando se falava em viajar para Manaus, se falava, nós temos o Teatro Amazonas, a gente tem o Encontro das Águas, não. Nós temos o Teatro Amazonas, nós temos o Encontro das Águas, agora nós temos a Casa de Praia Zezinho Correia, nós temos a primeira etapa do Parque Amazonino Mendes. No final do ano, nós teremos o Mirante Lúcio Almeida, lá no centro de Manaus, naquela área histórica da nossa cidade. Então, tudo isso passa por um planejamento que a Prefeitura vem fazendo, encabeçada pelo prefeito Davi Almeida, em, de fato, colocar Manaus no circuito do turismo mundial. E eu gosto de dizer, uma coisa é o discurso, né? Outra coisa é a prática. Uma coisa o gestor fala, não, a gente investe em turismo a gente dá, não. Quando você vê que o gestor investe e acredita no turismo, é quando esse cara coloca recurso aportando. Então nós temos quase 300 milhões de reais em novos equipamentos de turismo, de cultura, tudo isso aliançado dentro da Manaus Cult com os eventos. Né? Nós entregamos o Parque Amazonino Mendes com uma grande festa, 135 mil pessoas, a gente vai falar mais para frente. Então, assim, o turismo com a cultura de mão dadas, acima de tudo, traz muito resultado e economicidade para a Prefeitura de Manaus. Agora, presidente, o senhor assumiu o Manaus Cult não tem um ano, né? Foi em abril. Abril desse ano de 2023. Como é que foi o andamento do ano? Conseguiu dar andamento em todas as metas que foram definidas, que foram apresentadas quando o senhor assumiu essa direção? Olha, o prefeito usa um ditado que a gente incorporou nas nossas falas. A gente subiu o sarrafo num nível fantástico. E graças a Deus e graças a toda a minha equipe da Manaus Cult, graças à carta branca que o prefeito dá para gerirmos as políticas públicas, auxiliando ele, nós tivemos de cara logo no mês seguinte Festival Folclórico do Amazonas, que era algo que a sociedade já tinha esquecido. Era um festival a ser resgatado. Muito. Né? E eu sentei com a equipe de marketing, eu falei, olha, é o resgate histórico do Festival da Bola da Suframa. Mas o nome é Povos da Amazônia. Eu falei, não, vamos trabalhar o resgate, porque eu fui no tabladão, eu tinha pavor do carão. Então, eu quis trabalhar com a agência de publicidade para que as pessoas que foram levassem seus netos, criar de novo, e deu certo, Neto. Isso que é o mais legal. Né? Nós levamos 120 mil pessoas para o Festival da Bola da Suframa, o maior de todos os tempos. O festival tem 65 anos e esse ano agora, de 2003, foi o maior de todos os tempos. Então isso é um gol de placa da gestão, é sinal que estamos no caminho certo. E turismo a gente começa em casa, né? Trazendo o povo para conhecer o que a gente tem de bom e trazendo turistas para a nossa cidade. E ainda falando em renda, isso também envolve muito a comunidade, porque imagina cada dança, são quantas famílias envolvidas ali participando, as costureiras, os ateliês, enfim, o comércio de panos, de fantasias. Exatamente, são quase 100. E isso fomenta uma cadeia, porque logo no dia seguinte, no mesmo dia eu assinei o edital de fomento das danças, liguei para o prefeito, falei, prefeito, vamos trabalhar aqui, vamos apertar o cinto para a gente dar um aumento. Ele deu um aumento, muito legal, e isso aí estimula, porque isso gera renda na comunidade, lá na base, Neto. E o resultado final na Bola da Suframa é apenas são atos em consequência do que aconteceu no bairro. Então, isso é muito interessante, essa leitura de a gente fomenta o bairro para fazer o evento de sucesso no dia estipulado. E todo mundo viu que, de fato, a Prefeitura de Manaus tem investido seriamente na cultura. E isso traz otimismo para quem faz cultura, que foi um grupo um dos que mais sofreram junto com a hotelaria, né, no período pandêmico. Na sua gestão, um outro marco foi o Conselho de Cultura também, né? Exatamente. A gente conseguiu aprovar e assim, por unanimidade. A gente tem acompanhado aí, às vezes, não vou dizer a briga, mas o embate de ideias na Câmara Municipal e poucas coisas. Tem 41 votos.
né? Então a gente ficou muito feliz em conseguir aprovar, porque isso aí facilita muita coisa, busca de recursos em Brasília, né? E esse alinhamento, a reestruturação do Ministério da Cultura. E eu lembro recursos que poderiam ter sido perdidos, né? Exatamente, por nós não termos isso, a gente perdeu recurso. Agora não. Chegou a perder. A gente chegou a perder recurso, né? Mas desde gestão anteriores do prefeito Davi Almeida, era uma dívida histórica de quase 40 anos. Aí, está seguindo aqui meio que uma ordem cronológica. Exatamente. Né? E aí a gente chega ao Sou Manaus, que acho que foi de maior tempo de preparação, né? Foi. O Sou Manaus, eu olho com muito carinho, porque como o Festival Folclórico foi muito em cima, eu consegui planejar muito pouco, mas o Sou Manaus eu tive aí 3, 4 meses para planejar. Então eu gosto de dizer que eu, junto com a minha equipe, Sencom e as demais secretarias, nós planejamos o Sou Manaus da entrada até a beira do rio. Então todo aquele complexo que compreendeu esse mega evento, o maior evento do estado do Amazonas. Tá? Não que haja uma competição de eventos, muita gente fala, o boi, eu falei, gente, a gente não está competindo com evento nenhum. A cultura é rica e tem espaço para todo mundo. Mas sim, o Sou Manaus é o maior evento da história do Amazonas. Nós estamos falando aí de 420 mil pessoas no centro de Manaus. Né? E a mensuração é essa, alcance de público? Então. Alcance de público e mais. Nós que fizemos uma modulação onde foi o maior evento com o menor custo. Porque pela primeira vez na história da Prefeitura de Manaus, fizemos um evento onde teve patrocínios e apoios na ordem de 22 milhões de reais. Pra você ter ideia, no ano anterior do Sou Manaus, nós não tivemos nem, acho que 1 milhão de reais, nem 500 mil de patrocínio. E a gente salta desse valor ínfimo, né, para 22 milhões. Isso aí se deve muito a todo o planejamento que nós fizemos, mas o prefeito vestiu a camisa. Quando a gente foi debater o evento, ele foi um dos grandes entusiastas dessa ideia. Falei, prefeito, olha, no Carnaval do Rio de Janeiro, a prefeitura entra com 13 milhões, o governo federal entra com 13 milhões, mas a gente tem 128 milhões de venda de camarote, patrocínio e direito de TV. A gente não está inventando a roda. O Festival de Parintins é da mesma forma. Eu lembro que você deu exemplo aqui de Salvador, né? O Carnaval de Salvador é uma coisa fantástica. Você tem ideia da importância do turismo. Também arrecadam, né? Com a importância do turismo na economia do município, eu vou te dizer o Carnaval do Rio de Janeiro. O Carnaval do Rio de Janeiro é tão importante para a cidade do Rio de Janeiro que nos 2 anos pandêmicos que não teve Carnaval, a arrecadação do Rio caiu absurdamente, que faltou dinheiro para pagar salário. Então, um investimento mínimo de 26 milhões de reais do ente público gera quase 4 bilhões dentro do Rio de Janeiro. Então, são modelos de sucesso que têm que ser adaptados para a nossa realidade e é isso que a gente tem feito. E, com certeza, surpreendeu muita gente positivamente. Tanto eu quanto o prefeito, a gente foi extremamente atacado, muito atacado. E a melhor resposta que a gente deu foi um evento exitoso, de sucesso, onde não teve uma briga, onde não teve nenhum tipo de problema, onde todo mundo salientou. A organização do evento foi a maior surpresa. Nós não achávamos que estavam num evento público. Teve gente que falou assim, aí eu não achava que eu estava em Manaus. Eu falei, a maior prova que o Manauara sabe fazer coisa boa, que a Prefeitura de Manaus tem condições, com os pés nas costas, em fazer um grande evento. E a maior prova que Manaus tem potencial turístico, aliançado com a cultura, para trazer o máximo de turistas para a nossa cidade e sim transformar o turismo, de mãos dadas com a cultura, em uma das molas propulsoras econômicas da nossa cidade. E sobre os ataques, o homem público é assim, né? Ele é amado e odiado pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. Cada um acha o seu motivo para atacar ou para gostar da atitude. E com relação ainda ao Sou Manaus, teve a atração internacional David Guetta, que primeiro vazou que via, aí isso queimou, não vem. Eu quero saber desses bastidores aí, mas a gente vai fazer um breve intervalo aqui no Band Entrevista e volta já.
De volta com o programa Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas. E a gente terminou o primeiro bloco provocando aqui o Oswaldo sobre os bastidores do show do David Guetta, negociação para trazer, vazou a informação, isso quase não babou a negociação, é isso, Oswaldo? Nossa, foi muito difícil, a gente estava muito ansioso, tanto eu quanto o prefeito. Vazaram em São Paulo a nossa negociação, porque o David Guetta não tinha agenda na América do Sul, e vazaram, olha, o Sou Manaus está contratando o David Guetta, aí o pessoal do Guetta manda e-mail, a gente não recebe recurso público. Eu falei, não, o cachê de vocês é pago com patrocinadores. E aí aquela demora de Europa, fuso horário, mandar respondia, o cara respondia no outro dia, e eu ia passando o tempo e não sei o que e tal, e raid, é isso, planta do evento, esquema de segurança. Pai, foi um negocinho que quando a gente anunciou, juro pra você, deu vontade de chorar no palco, porque assim, é aquela brincadeira, né? Quem vê close não vê corre, mas assim, foi um trabalho gigantesco da prefeitura como um todo, o Conselho de Gestão Municipal, o secretário Clécio da CEMEF, os patrocinadores, que você lidar com patrocinador, tem todo e aí a gente mandava o hall de patrocinadores que iam assinar contrato com o Guetta, aí tinha que ter assinatura de todo mundo, não sei o quê, porque o Guetta não recebe recurso público. Gente, foi muito difícil. Aquele espetáculo foi maravilhoso, mas assim, foi muito estressante, nível de estresse na altura, de ansiedade na altura. Mas o mais importante, e eu gosto de salientar isso, primeiro, Manaus mostrou para o mundo que é capaz de fazer grandes eventos. Segundo, a Prefeitura de Manaus mostrou que é capaz de fazer grandes eventos. E o Manauara mostrou, acima de tudo, que é um povo ordeiro, que gosta de festa, que gosta de cultura e acredita nessa política. Você falou que teve que ceder até planta do evento, inclusive a planta foi mudada também por exigência da produção. A planta foi mudada, controle de acesso, a pulseira era uma, a gente teve que colocar a pulseira com bip, tudo isso, eles não aceitavam front stage, tinha que ser side stage, e a gente falou, rapaz, é porque a gente queria muito, a gente literalmente é brasileiro, a gente não desiste. Mas assim, foi muito desgastante, mas também muito feliz, porque foi um laboratório para nós como um todo, né, principalmente com relação a artista internacional, né, o que nos preparou muito mais para o Sou Manaus 2024. Pois é, olhando para o Sou Manaus 2023, foi um evento, foi um sucesso o evento, mas o que ainda consegue melhorar? Olha, eu acho que a gente com um planejamento mais afinado, como nós estamos tendo agora... Mais tempo de preparação já vai ser o grande coisa. Mais tempo de preparação, por exemplo, se eu já estou começando a desenhar os palcos agora, para você ter ideia. Essa ideia da cenografia da forma que foi uma ideia nossa. Falei, olha, a gente, quando todo mundo fala de Amazonas, você lembra do que? Quem está fora? Boi-bumbá. Então eu falei assim, vamos trazer artistas de Parintins para fazer a cenografia do Sou Manaus. Porque foi sustentabilidade, questão indígena, muito. E a imagem daquele guardião rodou o Brasil, rodou abraçando, o mundo, né? Que ele se mexia, ele abraçava o público. Então aquilo ali, eu sentei com o Juarez de Parintins, que foi quem uma foi obra belíssima. Fantástico. E eu fui falando como é que era. Olha, eu quero assim, assim, e ele foi desenhando, assim, um negócio mágico, sabe? O artista amazonense é fantástico. E a gente explorou muito isso, valorizar o que é nosso. E foi muito legal, um evento totalmente sustentável, emissão zero, desde o jato do Guetta, que saiu de Ibiza para Manaus, a gente fez compensação. Então, é uma nova modelagem que é muito interessante para os patrocinadores, porque eles querem ver o seu nome linkado com eventos de sustentabilidade, bons eventos. Nós conseguimos 22 milhões de reais entre patrocínios e apoios, né? Eu estou querendo dobrar isso para o ano de 2024.
Então a gente tem trabalhado muito e a gente deve já nos próximos dias, até janeiro, já está anunciando aí atração internacional para que a gente possa estar na vanguarda de tudo que está acontecendo no mundo. E aquela área vai ganhar um outro grande espaço público, que é o Mirante Rosa Almeida. Exatamente, com um pier gigantesco, quase 100 metros de pier. Então você, Neto, vai poder encostar sua lancha lá, amarrar e ir caminhando. Eu recebo, viu? Eu recebo. E ir caminhando, assistir o show de vários artistas, quase eu ia falando aqui, meu Deus, de vários artistas, entendeu? Muita gente boa. A gente está trabalhando para trazermos 2 ou 3 atrações internacionais, alto nível. Ou seja, o estresse desse ano triplicado. Não, o estresse desse ano triplicado, mas com planejamento e com antecedência. E o senhor citou a imagem de Manaus, do Amazonas, é linkada ao Boi-Bumbá, e no Sou Manaus não teve atrações de Boi-Bumbá. Isso gerou talvez um desconforto, mas Manaus tem um evento também que é só de boi, que é o Boi Manaus. Exatamente. No aniversário da cidade. Exatamente. E aí quando chega outubro, cidade tomada por fumaça. Olha, foi muito difícil. Foi muito difícil. Teve Boi Manaus 2023? Tivemos sim. E já existe digamos assim, esse acordo de cavalheiros com a associação. Né? Um beijo no coração, Príncipe do Boi, que cuida disso. Existe um evento de boi na cidade de Manaus que é só deles. Todo mundo fala, vamos colocar uma atração no boi. Não, esse evento é de boi. Todo o planejamento é voltado para os artistas de boi e assim será. Por isso que, como o Sou Manaus é um mês antes, né, no mês anterior, não tem boi no Sou Manaus. E aí, como você disse, chegou a semana de aniversário de Manaus, Manaus tomada por fumaça, com toda essa crise sanitária que a gente estava passando, além da estiagem, todo o foco da Prefeitura de Manaus voltado em dar suporte para os irmãos ribeirinhos. Ajuda humanitária, né? No momento era prioridade. O prefeito viajando 2 vezes por semana para Brasília, praticamente, batendo a porta dos ministérios para que a gente pudesse ter, acima de tudo, a visibilidade do governo federal, a bancada federal toda envolvida. Os ministros do governo federal vieram aqui olhar de perto toda a dificuldade, né? E aquele cenário assombroso, que eu não tinha visto algo parecido dessa forma, né? Mas valeu a pena. Então, o foco da prefeitura naquele momento era socorrer os irmãos ribeirinhos, mas tivemos o Boi Manaus, foi um sucesso, numa modelagem diferente, não teve trio elétrico, né? Foram 2 palcos simultâneos, né? Acabava um, começava o outro. Muita gente falou, poxa, mas o boi foi no dia 1 e 2 de dezembro, dia 2 de dezembro é o dia do samba. Eu falei, gente, a gente tem uma parceria muito importante com o governo do estado, e o sambódromo é do governo do estado, então a gente tem as datas, e a gente precisa respeitar essas datas, e a gente conseguiu 1 e 2, em vez de fazer a feirinha do Tururi, que a gente é histórica também, a gente fez um evento só, feirinha gastronômica, feirinha de artesanato e os artistas. A gente está se aproximando agora da data do Réveillon e também são eventos espalhados na cidade, a exemplo de anos anteriores? Sim, teremos eventos em vários pontos da cidade. A gente deve ter aí de 3 a 6 atrações nacionais no Réveillon desse ano. Super Réveillon. Vai ser um super Réveillon. Muitas surpresas, então esperem. Essa hora, agora aqui do Band Entrevista, a gente já pode falar. Já pode falar muitas surpresas no Réveillon que antecede o ano de 2024. E eu gosto de dizer, às vezes a gente sofre algumas críticas, Neto. Vamos falar, porque a prefeitura faz festa, toda secretaria tem seu orçamento, né? A Secretaria de Saúde tem o dela, no governo do estado da mesma forma. A forma que isso é otimizado é que é importante salientar para a população. Então, quando a gente faz uma parceria cultura com turismo aqui e a gente lança um evento, em cima de tudo para a nossa cidade.
mas para colocar a nossa cidade vista no mundo inteiro. Se a gente quer ter o turismo é o segundo maior gerador de emprego do Brasil. Isso é pouco difundido no Amazonas. A cultura, infelizmente, em alguns pontos, não o nosso, é tido como algo de segunda classe. Quando acaba o dinheiro, você corta o dinheiro da onde? Vamos cortar da cultura, do turismo. E a Prefeitura de Manaus faz diferente. Porque, de fato, o prefeito Davi Almeida acredita que o turismo é, sim, uma grande geradora de renda para a nossa cidade. Então, quando você tem Mirante, Lúcio Almeida, Mirante, Rosa Almeida, que vai ser um negócio fantástico, última obra do Niemeyer, lá na Colônia, você vai estar almoçando num restaurante incrustado na rocha, olhando o encontro das águas. Aí você tem Casa de Praia Zezinho Corrêa, que já é um case de sucesso da Prefeitura de Manaus. Você tem Parque Amazonino Mendes. Isso significa que você está criando opções para o turista vir a Manaus. Para que esse stopover que a gente luta tanto tenha significado. O cara vai passar 3 dias aqui, então ele vai no teatro, vai no Encontro das Águas, vai na Casa de Praia, vai no Mirante, vai no Centro Histórico, conhece a história de Manaus. Então a gente tem que dar essas opções, porque você não vai para um lugar onde você não tem opção de entretenimento. Você não vai para um lugar desse. Então, assim, nós estamos investindo muito, estamos investindo quase 300 milhões de reais. Então, isso demonstra não só para o mundo, mas para Manaus, que nós acreditamos sim no turismo e na cultura como geradora de renda e mais, eu gosto de usar esse termo, mais uma mola propulsora da nossa economia. Para ninguém dizer, Manaus não tem um planejamento além da Zona Franca. Não, a Zona Franca é importante porque ela é um modelo que deixa a floresta em pé. Mas nós temos aqui, nós temos o turismo, nós temos serviço, nós temos tudo isso que gera renda para o nosso povo. Sim, é uma cadeia, como a gente já conversou aqui. Oswaldo Cardoso, diretor-presidente da Manaus CUT, mais uma vez agradecer sua presença e desejar o ano de 2024 de muita prosperidade, de muitos projetos dando certo aqui para a nossa capital. Poxa, eu que agradeço a sua companhia, a oportunidade, a audiência de quem está em casa essa hora nos assistindo. Fico muito feliz e dizer que Manaus tem um planejamento turístico muito grande, cultural muito grande, e nós já mostramos para o mundo que a gente é capaz e nós vamos surpreender todos, Manaus, o mundo como um todo, e fazer sim Manaus entrar na rota dos grandes eventos, do turismo mundial. Isso já está sendo reconhecido, isso nos deixa muito feliz e isso sim é um legado. Feliz Natal, Oswaldo. Feliz Natal. Feliz Natal e próspero ano novo. Obrigado você de casa que ficou com a gente até agora aqui no Band Entrevista. No próximo domingo a gente está de volta. Até lá.